Mas boa tarde a todos. Então, meu nome é Henrique. Eu ingressei no programa, né, como mestrando no ano passado. Sou orientando do professor Alexandre Sais. Também, como a Camila, sou bacharel em Ciências Econômicas. E, dentro do programa, minha dissertação tem financiamento da FAPESP, né? Então, sou bolsista FAPESP. Bom, o artigo chama Vestindo a Wehrmacht, ou algo semelhante, as exportações brasileiras de algodão para a Alemanha entre 1934 e 1940, que é uma adaptação, né, no formato de artigo, de um subcapítulo do primeiro capítulo da minha dissertação. Esqueci de apresentar, vamos colocar aqui a apresentação, só um segundo. Imagino que em breve poderão vê-la. Acho que aí está, né? Tá certo. Bom, o objetivo do artigo é analisar as relações comerciais estabelecidas com a Alemanha nazista nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a partir da ótica das exportações de algodão, que de fato desempenham um papel fundamental no conjunto dessas relações, né, conforme o artigo busca demonstrar. O artigo, então, tem início com uma breve contextualização da situação, em primeiro lugar, uma expansão internacional da produção algodoeira, historicamente determinada pela demanda dos grandes centros manufatureiros têxteis, desde a Revolução Industrial, e, em segundo lugar, de um enorme aumento da exportação brasileira de algodão, da ordem de 2.400% em 8 anos apenas, né, a partir de 33. Se tratando de um período de expressivo de desenvolvimento industrial no Brasil, que, claro, é um assunto muito estudado, né, inclusive de significativo aumento da indústria têxtil, né, é importante destacar que o artigo não pressupõe que as exportações de algodão sejam a única razão, ou até mesmo a principal razão, pela qual a produção brasileira de algodão se multiplica no período, né. Essa questão é bem mais ampla e é, inclusive, objeto de estudo da minha dissertação, que, como eu comentei, é a fonte que deu origem a esse artigo. A questão mais particular que mobiliza o artigo é especificamente as relações estabelecidas com a Alemanha a partir do algodão. Os motivos dos dois países, né, para ingressar nesse comércio e negociar tratados que, inclusive, deterioravam suas relações com outras nações, né? E para analisar a importância e a dimensão desse comércio do ponto de vista dos dois países. Na primeira sessão, intitulada As Relações Comerciais durante a década de 30, eu trago uma leitura que foi muito importante para pensar as questões discutidas nesse artigo e na pesquisa, né, que deu origem a ele, que é a visão de Caio Prado Júnior de que as demandas alemã e japonesa teriam determinado o crescimento da produção brasileira de algodão, que é algo que eu busco relativizar mais no final do artigo também. O foco da sessão passa, em seguida, para uma demonstração da dinâmica das relações comerciais em geral com a Alemanha, né, que vai tomando espaço progressivamente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, na pauta de exportações e principalmente na pauta de importações brasileira. A Alemanha se torna o principal fornecedor de diversos produtos importantes comprados pelo Brasil, como ferramentas e utensílios em geral, máquinas de fiação, tecelagem e costura, fármacos, ferro e aço. Então, a ideia dessa sessão já é montar o panorama no qual o algodão se insere de vínculos que crescem entre as economias do Brasil e da Alemanha. A segunda sessão, o comércio de compensação, suas implicações diplomáticas e seus antecedentes, passa então a discutir o acordo bilateral teuto-brasileiro de comércio de compensação como pedra basilar da relação entre os países no período. Fazendo uma breve reconstituição, o tratado determinava que os produtos vendidos por ambas as partes seriam pagos com divisas inconversíveis, ou seja, que serviam apenas para adquirir produtos um do outro, né? Para a Alemanha, isso permitia poupar divisas conversíveis, que estavam cada vez mais escassas com o avanço do esforço de guerra, e para o Brasil, isso significava maior acesso a produtos manufaturados, né? Maquinário e equipamento militar, né? Dado que o subsídio alemão a essas exportações compensadas barateava a aquisição em moeda doméstica, né, no Brasil. Desde logo, as divisas inconversíveis seriam alvo de críticas, né, por parte dos Estados Unidos, respondidas tanto por autoridades alemãs, né, que argumentavam que o mecanismo não era diferente das desvalorizações cambiais, que eram algo que era praticado, né, amplamente por diversos países, quanto respondidas também por autoridades brasileiras que reafirmavam seu compromisso com o multilateralismo dos Estados Unidos e diziam que o tratado bilateral não passava de uma solução temporária. No artigo eu discuto algumas razões pelas quais os Estados Unidos não teriam retaliado o acordo, desde a ideia de Marcelo de Paiva Abreu de que não interessava aos Estados Unidos no longo prazo afrontar o Brasil, ou a Alemanha naquele momento, passando pela ideia de Francisco Corse de que faltaria força aos Estados Unidos naquele momento para impor a sua agenda, e finalmente eu dou destaque à hipótese de que a leitura feita nos Estados Unidos
era de que, apesar da afronta ao multilateralismo, poucos eram os prejuízos de fato à economia estadunidense do Tratado Teuto-Brasileiro, né? A sessão segue, então, com uma discussão a respeito das razões alemãs para buscar o comércio de compensação com o Brasil. Em primeiro lugar, eu discuto algumas questões ideológicas mais amplas, né, e gerais que motivaram uma busca por maior controle sobre a economia, né, por parte do governo alemão. Então, já incorporadas aquelas ideias de autarquia e do chamado espaço vital nazista, a visão alemã sobre política comercial, que, de certo modo, transformaria o comércio internacional em outra forma de conquista em benefício dos interesses expansionistas alemães. Em segundo lugar, apresenta a questão do esforço de reaparelhamento do exército, que pressiona duplamente o setor externo alemão, porque ele exige maiores importações, ao mesmo tempo restringe os produtos disponíveis para exportação. E, por fim, eu chego à questão fundamental, né, de razão alemã para buscar o comércio, que é a importância do algodão na economia alemã. O foco da terceira seção do artigo. Nessa seção, o artigo discute como o algodão de cara desponta entre os principais artigos que a Alemanha apresenta dificuldades em manter o suprimento. Tem uma crise de abastecimento já em 1934, quando as indústrias têxteis alemãs operam com um estoque inferior a 2 semanas de atividade. Há uma grande dificuldade em encontrar fornecedores adequados para a demanda alemã, porque entre os 3 maiores produtores, 2 eram colônias britânicas, né, rival da Alemanha, que era a Índia e o Egito, e o terceiro, que na verdade é o maior produtor, os Estados Unidos, não aceitava as condições alemãs de comércio bilateral. Outro agravante da situação alemã era a impossibilidade de obter o algodão entre os países vizinhos. Então, Hungria, Dinamarca, Suécia, os países bálticos, os países balcânicos, que eram considerados pela Alemanha como prioritários para se ampliar o comércio, dado que eles poderiam seguir abastecendo as indústrias alemãs durante a guerra, que já era algo previsto na década de 30 pela Alemanha. A Alemanha busca, inclusive, né, outra evidência da dificuldade deles em manter o abastecimento de algodão. Eles buscam alternativas ao algodão, investem em fábricas de rayon, por exemplo, que é um tecido que multiplica por 4 a produção em 4 anos, nos 4 anos que antecedem a guerra, eles multiplicam por 4 a produção nacional. Mas o algodão segue como um fardo pesado sobre a economia alemã, né, enquanto o Estado tentava equilibrar a oferta para o mercado civil e as disponibilidades para o exército, né? Uma questão que evidencia esse aumento das necessidades do exército é o aumento das tropas, que em 1934 dobram o limite estabelecido por Versalhes, de 100 mil para 200 mil, e já em 1935 quase triplica outra vez o contingente, com 360 mil novos recrutas. Nesse período, então, entre 33 e 36, o algodão se torna a mais custosa importação alemã, corresponde em conjunto com a lã a mais de 1/8 das importações em valor e supera significativamente outros produtos muito mais associados, né, diretamente assim na nossa mente ao esforço de guerra, que é o minério de ferro, borracha, combustíveis, lubrificantes, tudo isso o algodão e a lã superam em grande medida. As exportações brasileiras continuam crescendo durante todo esse período, né, de algodão para a Alemanha, e em 1937 o Brasil se torna o principal fornecedor do principal produto da pauta de importações da Alemanha nazista, que é o algodão. O papel desempenhado pelas exportações brasileiras nesse contexto de dependência alemã em relação às importações de algodão coloca o Brasil numa posição privilegiada nos momentos de renegociação dos acordos. Vale destacar que o fornecimento brasileiro continua fundamental, mesmo depois dos Estados Unidos abrirem uma exceção, e os Estados Unidos aceitam, né, então, um acordo bilateral de permuta de algodão com a Alemanha em 1937, em busca de apaziguar a Europa, né? Eles condescendem com a política bilateral já prevendo um conflito que vai eclodir na Europa. Essa discussão a respeito do poder de barganha brasileiro constitui a penúltima seção do artigo e tem como elemento central a interrupção brasileira das remessas de algodão em 1936, no momento da renegociação do tratado. Nessa renegociação, as autoridades brasileiras, de fato, usam o algodão como alavanca para incluir no acordo outros produtos mais difíceis de inserir no mercado internacional e produtos regionais politicamente importantes para o governo Vargas. Além dessa interrupção por parte do Brasil das exportações, né, exclusivamente de algodão, em 1936, um outro episódio, né, que marca a importância então do Brasil para o fornecimento alemão é um evento que ocorre logo após o golpe de 1937, quando ocorre a proibição dos partidos políticos do Brasil, né? É uma discussão entre Vargas e a autoridade alemã no Brasil, que é o embaixador Karl Ritter. Esse confronto pode ser resumido a uma reunião entre os dois, que depois de um chá de cadeira de 2 horas, que a princípio Vargas teria dado no embaixador, ele desdenha das exigências alemãs de liberdade para o partido nazista no Brasil e declara que nada disso importa frente ao comércio, né?
ao que o embaixador alemão responde que não, que a questão do partido se sobrepunha a qualquer outra, inclusive a prejuízo do comércio, se o Brasil não cedesse. Depois da reunião, nada é feito por parte do Brasil com relação à proibição do partido nazista, e as ameaças de Hitler expiram com palavras vazias que eram desde o início, porque de fato não há nenhum prejuízo ao comércio entre os dois países. A última seção do artigo traz uma mudança de tom em relação ao restante, né? Mas também é algo que é analisado com um pouco mais de profundidade na minha dissertação, e achei que era interessante incluir, porque ele discute, né, brevemente o comércio com o Japão, e eu achei importante incluir porque ele ajuda a contextualizar o comércio de compensação com a Alemanha como algo excepcional. Então, né, por meio de uma comparação que eu faço com outro comércio que se multiplica no período e que gira em torno também, essencialmente, do algodão, e também porque, né, a análise do comércio com o Japão nesse período discute algo que é muitas vezes tratado em conjunto e sem as devidas distinções, né, quando se trata das exportações de algodão para o eixo. Então, como se percebe, inclusive, pelo trecho apresentado no início do artigo, né, do História Econômica do Brasil, de Caio Prado, ainda que o autor depois faça algumas distinções, né, entre o comércio dos dois países, mas é bom diferenciar. Em primeiro lugar, o Japão é um grande importador de algodão durante as décadas de 20 e 30, não por seu mercado interno, mas pela exportação de tecidos de algodão, que, inclusive por serem mais baratos que os ingleses, tornam o Japão o principal exportador de algodão, de tecidos de algodão do mundo em 33, enquanto a Alemanha buscava algodão como solução imediata para o desabastecimento. Henrique, dá licença, restam 5 minutos, tá bom? Muito obrigado, tá certo. Em segundo lugar, enquanto a busca alemã pelo algodão brasileiro é uma alternativa menos preferível em relação ao comércio com países próximos, em linha com aquelas prioridades, né, políticas e ideológicas do fortalecimento da Alemanha por meio do comércio, o Japão via a aquisição de produtos de novos parceiros comerciais como um primeiro passo para afirmar relações mais amplas e conquistar novos compradores para os seus produtos de exportação. Isso se percebe, inclusive, pelos registros da missão diplomática que ocorre japonesa no Brasil, né, em busca de estreitamento dos laços comerciais. A questão também apontada por Caio Prado de uma atuação direta em prol da produção de algodão no Brasil parece também verdade apenas no caso do Japão, que não só estimula empresas japonesas de beneficiamento de algodão e de financiamento agrícola a atuarem no Brasil, como também incentiva a população japonesa já estabelecida no país a produzir algodão, isso por meio de publicidade, de revistas de instrução, né, que circulavam nesses meios. E essa população, vale destacar que era majoritariamente rural, em oposição aos imigrantes alemães. Por fim, a própria forma de pagamento com divisas conversíveis, né, por parte do Japão, é uma diferença fundamental em relação ao mecanismo de compensação estabelecido com a Alemanha. O tratado bilateral não só limitava as opções de gasto das divisas obtidas com as exportações, como também perturbava as relações internacionais brasileiras, especialmente com os Estados Unidos, que em nenhum momento desse período deixa de ser o principal parceiro comercial do Brasil. Para encerrar, na conclusão, o artigo apresenta alguns valores de exportação de algodão de um período um pouco mais longo, né, da crise de 29 até o ingresso do Brasil na guerra, com a intenção de relativizar a importância para o Brasil do comércio de algodão com a Alemanha. Então, por meio de uma discussão dos montantes exportados para a Grã-Bretanha nesse período, que é historicamente o principal comprador do algodão brasileiro, é possível perceber tanto a dimensão do comércio de compensação com a Alemanha, quanto que, na verdade, esse movimento não é isolado, né? Ele faz parte de uma dinâmica mais ampla de reinserção do algodão brasileiro no mercado internacional. Enfim, o algodão exportado para a Alemanha realmente aparece nesse período como uma solução temporária para problemas imediatos, como havia dito, inclusive, pelas autoridades brasileiras, né, quando foram confrontadas, na época, pelos Estados Unidos. Ele viabiliza importações mais baratas de maquinário e equipamento importante, né, para o processo de industrialização e para o reequipamento das Forças Armadas, isso em um período, né, de acirramento dos conflitos internacionais. E ele reforça a posição brasileira nos momentos de renegociação comercial, viabilizando a exportação de outros produtos importantes. E, por fim, ele ajuda a evidenciar como é o comércio que ocupa a posição central na relação entre Alemanha e Brasil nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, apesar de todas as aproximações ideológicas que ocorrem entre muitos dos membros e líderes dos governos dos dois países. Com isso, eu encerro, então, a minha apresentação e agradeço a atenção de todos.